Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você acabou de receber aí o aviso do YouTube. Não esquece, dá o seu like, segue o canal. E a gente está em mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente excepcionalmente está gravando de tarde, porque eu estou com um convidado lá de Portugal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre psicologia e tarô. Então, o que faz as pessoas irem buscar uma leitura, se tem diferença, assim, se o leitor lá de Portugal ele é diferente da pessoa daqui do Brasil, dos Estados Unidos, o que aconteceu. Então não esquece que a gente está, você que está aí no futuro, a gente está em 2020 e a gente continua trancado, né? Esse projeto Mayhem, ele começou com a ideia do simpósio, da gente chamar diversos palestrantes sobre todos os tipos de artes, de eventos de ocultismo, ordens, religiões, para bater papo. E hoje a nossa entrevista, sempre eu já perdi a conta, mas tem, você que acabou de chegar, dá uma olhada no canal que tem mais de 100 entrevistas do tipo. E hoje eu queria dar boas-vindas para o meu amigo João Caldeira, lá de Lisboa. Lisboa, né? Lisboa, é verdade, aqui. Enfim, arredores de Lisboa, arredores de Lisboa. Boa. Sim, obrigado mais uma vez, Marcelo, obrigado Então por seja muito esta bem-vindo. oportunidade. Obrigado. E obrigado por estar Bom, para a gente por este começar a convite. entrevista, antes da gente começar assim a entrevista e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Né? Eu brinco e falo assim que a primeira parte da entrevista a gente pergunta assim, o que faz uma pessoa normal, aí depois está lá andando na rua e aí de repente, depois de 40 anos, o cara está vendo tarô, estudando psicologia e lidando com cartas e tal, né? É uma pegadinha, porque acho que praticamente eu nunca entrevistei ninguém normal nesse programa, né? Mas a gente queria ficar muito curioso para escutar as histórias, né? Como é que é a tua jornada? Essa questão do normal é curioso, porque aí está, às vezes somos tão normais que isso é estranho, não é? Mas pronto, o tarô é assim algo que de repente acontece de formas diferentes na vida de cada um, não é? E a mim surgiu só por curiosidade. Um amigo meu que gostava da cabala e gosta ainda, claro, convidou-me para experimentarmos lançar cartas de tarô e com um livrinho ao lado e desfolhávamos aquilo e líamos as cartas e aquilo fazia muito sentido, não é? E muitos anos, muitos anos, quase que nós realmente nos reuníamos para ler tarô e às vezes com alguns amigos em festas e coisas assim do género, líamos tarô. Primeiro só com aquelas cartas maiores, porque aqui ainda continua a haver muito esta digamos, já nem sei se podemos chamar mesmo até tradição, de que o tarô é arcanos maiores, não é? E durante muitos anos eu penso que aqui os tarolos em Portugal usaram sobretudo os arcanos maiores. Até porque o baralho de Marselha, que era o único que nós encontrávamos por aí, só as cartas maiores é que são interessantes, são mais interessantes, são mais atraentes, não é? E foi assim muitos anos, à par de eu ter um lado que também, quanto a mim, se liga com o tarot, que é ter entrado em Belas Artes antes de fazer psicologia, e ter andado pela banda desenhada, pelo teatro, enfim, depois, mais tarde, uma série de coisas. Eu andei a passear muito e realmente o tarot faz parte dos meus passeios. Só que algumas coisas destes passeios às vezes ficam nas nossas vidas, não é? Tornam-se, casamos um bocadinho com elas, não é? Mas eu só vim a casar com o tarot bastantes anos depois de ter começado, não é? Primeiro arranquei como psicólogo, fiz psicologia, e as psicoterapias que eu gostava e que gosto são mais ligadas com o corpo, apesar de ter toda uma formação de psicanálise, onde há um senhor, Bruno Bettelheim, que estudou histórias, a importância das histórias, no fundo o tarot também gira à volta de histórias que nós contamos, histórias sobre o futuro, ou histórias sobre o passado, ou histórias até sobre o presente, não é? E há também, naturalmente, que uma série de analistas que andaram por estes mundos das imagens e dos simbolismos, não é? E
chegou uma altura em que eu estava, depois de ter trabalhado muitos anos como psicoterapeuta e como formador também em termos, digamos, comportamentais, não é? Estive a trabalhar em fábricas, a dar formação a pessoal de fábricas em termos de construção de equipas, dinâmica de equipas, comunicação. Então eu já estava cansado, não é? Tinha muita gente, foram milhares de pessoas, ao longo de anos foram muitos milhares de pessoas, o que é, para mim, uma enorme satisfação por um lado, quer dizer, deu-me imenso prazer estar nesse contacto muito próximo com tanta gente. Pronto, digamos que há um trabalho de empatia, e a empatia liga-se muito à intuição, que se desenvolve com essa ligação com as pessoas, não é? Só que as emoções acabam por ser inundantes, elas inundam-nos, não é? Tornam isto num trabalho realmente, às vezes, dependurado, porque eu considero o dependurado também uma carta muito interessante no tarot, porque mergulhamos, não é? Mergulhamos nas coisas, andamos, só que às vezes chega a uma altura que estamos a perder o fôlego, não é? Precisamos voltar ao de cima, subir outra vez pela corda e voltar cá ao de cima. E, por curiosidade, como eu tinha feito durante tantos anos tarot sem uma forma nada vocacionada para questões profissionais, não é? Apesar de ter usado às vezes cartas de tarot numa ou noutra formação, de uma forma um pouco estranha, mas que as pessoas acharam estranha, não é? Porque em Portugal existe uma formação para formadores e é uma formação oficial, obrigatória para formadores que trabalham no Estado e não só. Então eu dei uma disciplina numa dessas formações e introduzi o tarot, o que era estranhíssimo, mas correu bem, as pessoas entusiasmaram-se, ficaram um bocado confusas, não é? Mas finalmente, quando eu me cansei de tanto trabalho com tanta gente, experimentei abrir um site na net a oferecer-me a pôr a possibilidade de consultas de tarot e elas começaram a aparecer. E digamos que eu não esperava propriamente que isso acontecesse, mas de repente aí estavam as pessoas a pedirem-me consultas e depois mais tarde formação também. E de repente fiquei conquistado. Comecei a fazer, digamos, a ocupar a minha vida com o tarot. Isto cria problemas, há bocado falando, isto cria problemas, não é? Porque não há aqui em Portugal, mesmo agora que as coisas estão um bocadinho diferentes, não há muito aquela coisa de que um psicólogo possa ser tarólogo, apesar de haver vários, não é? Que estão nesta circunstância. Então é estranho, eu perdi amigos também. Uma vez houve uma pessoa aqui que me perguntou isso, eu já tinha perdido amigos, não sei, e é verdade, eu acabei por perder alguns amigos, não é? Porque era estranho, porque eles eram amigos, alguns professores a nível universitário, etc. E ter alguém que do tarot a mexer com eles, era estranho. Então eu perdi alguns amigos, se afastaram subtilmente, mas continuo ligado. Tenho trabalhado bastante nesta ligação da psicologia com o tarot, porque eu acho que não são de maneira nenhuma inimigas. Aliás, eu não acho que exista inimizade com o tarot da parte de nenhuma disciplina. E portanto, digamos que procurei, com pouco sucesso até agora, mas com algum, procurei criar aqui alguma nova cultura de tarot, ou pelo menos um alargar da cultura do tarot, não é? Há bocado aqui nesta conversa, antes de iniciarmos oficialmente, há de facto nas pessoas uma expectativa diferente. Claro, quando fazem uma consulta de tarot, fazem uma consulta de psicologia ou outra consulta qualquer, não é? Com o tarot vem à espera que nós possamos ir para além da psicologia, não é? Não vamos aconselhar, vamos dizer o que é. Isso tem sido, ao longo do tempo, uma grande questão, vá lá, para mim, não é? Como é que eu
tenho uma formação mais em termos de psicologia, que foi durante muitos anos ocupou a minha vida, não é? E que foi marcante. Trabalhei com muitos profissionais da saúde, dei formação a estudantes de enfermagem, enfermeiros, a médicos, depois a profissionais da Alta Europa aqui, que são pessoas que trabalham na montagem de carros, etc. Portanto, dei formação em várias outras empresas, uma coisa muito variada, e de repente vou parar a uma área que não é ainda muito bem acreditada aqui em Portugal, porque já é muito divulgada, mas essa divulgação depois começou a criar uma espécie de de ideia negativa sobre o tarot, porque se fazem coisas às vezes mazinhas, mas pronto, eu gosto muito daquilo que tenho feito. Acho que tem sido difícil, e eu próprio às vezes tropeço, porque as pessoas perguntam-me coisas que eu não sei. Quer dizer, eu às vezes digo, ok, Deus é aqui na porta ao lado, não é? Porque nos fazem uma espécie de endeusamento, não é? Qual é a lotaria, em termos extremos, não é? Qual é a lotaria? Esta pessoa vai ser a pessoa da minha vida, não é? São perguntas que são muito interessantes e eu respeito-as muito. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes no trabalho, é respeitar a pergunta que nos é feita. Porque nós podemos ser capazes de dar resposta ou não, mas são perguntas humanas, são perguntas que vêm na necessidade, na alma daquelas pessoas, não é? E se nós dissermos, isso é uma tolice, quer dizer, o que nós dizemos é que é uma tolice, não é? Mesmo na psicologia, estou-me a lembrar de um caso de um colega de psicologia que foi consultado por uma pessoa que tinha problemas de impotência sexual, e como esse psicólogo achou que o consulente já tinha idade para não pensar no assunto, porque já tinha para aí 50 ou 60 anos ou não sei o quê, disse, mas você já nessa idade já não precisa de preocupar-se com isso. É claro que perdeu, foi terrível, não é? Para um consulente que está preocupado e que é muito importante a sexualidade na vida dele, dizer-lhe que vá passear porque esqueça a sexualidade é uma violência. E às vezes as pessoas, os médicos e tudo, são profundamente violentos. Estão impregnados, digamos, por crenças absurdas, algumas delas mesmo absurdas, não é? Porque na sexualidade nós sabemos que a sexualidade pode ir até idades bastante avançadas e se calhar durante toda a vida da pessoa. E isso, quem fala nisso, fala noutras coisas, não é? E, portanto, o amor, de facto, as traições que nos acontecem, a riqueza que queremos ter, são coisas realmente muito importantes para todos nós, não é? Portanto, eu penso que quando das coisas básicas que o tarot se pode ligar à psicologia, a primeira delas é compreender o outro, é ter empatia pelo outro, é respeitar, de facto, a vida do outro, não é? E depois, claro, traz este problema, não é? Que não sei se aqui alguém entre nós que estamos aqui tem resposta, que é se podemos, de facto, saber tudo sobre o futuro. Eu penso que o tarot responde a isso. Quando temos uma carta que é a carta da Lua, eu penso que a Lua diz-nos realmente que tudo será revelado na altura própria. E, portanto, pode ser que seja naquela consulta, de facto, não é? Mas se calhar não obrigatoriamente. Eu acho que quem estuda tarot tem algumas respostas no conhecimento que tem do próprio tarot, não é? Mas pronto, eu agora às vezes ligo tarot com psicologia e faço consultas em que as duas coisas estão presentes, com muito bons resultados. Penso que é onde resulta melhor. E as pessoas envolvem-se. Então, antes da gente chegar na psicologia, né, você falou que trabalhou com banda desenhada. Aqui no Brasil é história em quadrinho, né?
e os teatro. quadrinhos, não é? Como é que você enxerga a correlação entre esses universos, né, do teatro e da banda desenhada, na história em quadrinho, com o tarô? Eles têm, quanto a mim, têm tudo em comum, não é? O tarô é a arte, sobretudo, não é? Nós falamos muito no sermos tarólogos, não é? Mas eu considero que, de facto, a tarologia é algo muito fraco ainda. Não existe propriamente uma tarologia. Existe alguma tarologia. Há um senhor que é o Art Rosengarten, um americano, que escreveu um livro de psicologia e tarô. E ele propõe, realmente, às pessoas que façam investigação nesta área. Mas não há muito, que eu conheça, não há muita investigação nesta área. Portanto, o que nós temos mais é uma arte do tarô, com todo o valor imenso que isso tem, não é? A arte tem uma dimensão imensa na vida humana, não é? E nós sabemos isso pelas campanhas políticas e pela política e por toda uma série de coisas, não é? Que usam a arte como forma de influência e transformação do mundo, não é? A arte transforma o mundo, a arte realmente não só nos dá um encantamento pelo mundo, como o transforma, não é? Se não houvesse arte, o mundo seria uma coisa extraordinariamente pobre, porque a arte vem realmente de todo o nosso ser, não é? E, portanto, a banda desenhada está profundamente ligada, quanto a mim, com o tarô, não é? Porque o tarô nós criamos com aqueles quadradinhos que já estão feitos, não é? Que são os baralhos, não é? Estes baralhos que nós temos, estas 78 quadradinhos, não é? Ou quadrinhos, nós criamos histórias, não é? Histórias sobre o futuro, histórias sobre o presente e histórias sobre o passado. E portanto, fazer banda desenhada, quanto a mim, foi também uma porta, se calhar, para o tarô, não é? Porque juntamos imagens e construímos histórias, não é? E claro que também passei pelo teatro, estive no Conservatório de Teatro, esta experiência de construir coisas a partir de textos, ou a partir de imagens, ou a partir de sugestões diversas, não é? Então, o tarô é imensamente interessante, porque a minha mentora e amiga, Rachel Pollack, ela usa o tarô também para construir histórias que ela cria de ficção científica e de outras coisas, não é? O tarô também é motivador da criação de obras, da própria banda desenhada e de livros e tudo o resto. É um excelente amigo de vida. Nós está lá sempre, nestes confinamentos agora, temos sempre o tarô ao lado que nos pode conversar connosco, porque o tarô, como diz a Rachel Pollack, não é só um espelho, porque há quem diga que o tarô é um espelho, mas ele é um espelho mágico, como diz a Rachel, e é verdade, eu acho que porque fala connosco, autenticamente. Okay? Portanto, tudo isto acaba por se ligar. Só que para muita gente, claro, que tem preconceitos com o tarô e com outras coisas também, mas tem preconceitos, está prisioneira desses preconceitos e, portanto, não consegue fazer essas ligações. Mas na vida a arte está toda ligada, não é? Portanto, o tarot tem esse poder imenso, não é, de nos possibilitar a utilização de uma linguagem falada e de uma linguagem desenhada e pintada, e é poderosíssimo, de facto. É um oráculo magnífico. A mim fascinou-me e continua-me a fascinar, apesar dos problemas que também me trouxe, não é, nas relações e na vida e também em algumas questões profissionais, claro. Não sei se... Não, Sim. respondeu perfeitamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de psicologia e tarô. Então vamos do começo. Então, para você, qual é a relação entre a psicologia e o tarô? Eu poderia dizer que é toda, não é? Porque qualquer pessoa, quando está a fazer uma leitura de tarô, no fundo, aquilo que chama intuição, é na realidade um conhecimento, não é um conhecimento mais consciente ou menos consciente, mas é um conhecimento de vida. O tarô é uma arte ou uma ciência, se quisermos também, de vida, não é? Uma ciência muito humana. Portanto, qualquer pessoa, quer seja psicólogo ou não, claro que está a fazer
psicologia também, está a comunicar, sobretudo. E a comunicação é uma das partes, algo muito importante na psicologia, não é? E eu considero a minha mentora, a Rachel Pollack, dizia uma vez que o tarólogo ou a taróloga se identificam mais, sobretudo, com a carta da sacerdotisa ou papisa, não é? Eu acho que o tarólogo usa todas as sabedorias dos arcanos maiores, não é? Que são as 22 grandes sabedorias. Mas eu diria também, se quiser simplificar um pouquinho, não é? Que há duas cartas, para mim, logo que na minha sensibilidade se salientam, que é, por um lado, de facto, a papisa e, por outro lado, o Papa, não é? Porque a papisa tem esse conhecimento intuitivo, a sua história, as suas memórias, as suas sensibilidades, a sua capacidade intuitiva, empática, tudo isso. E depois o Papa é o pesquisador, é o que vai aos livros, é o que vai estudar, é o que vai aprender com outros mestres, é o que vai... Então ele traz um conhecimento consciente. Eu penso que estes dois conhecimentos são logo essenciais, não é? O Papa será mais o psicólogo, não é? Aquele que estudou, aquele que investigou, aquele que vivenciou com consciência. A papisa também, mas só que ela vem, digamos, de memórias herdadas, ou de memórias de vidas passadas, ou de memórias do inconsciente coletivo, ou, sei lá, todas estas várias tipos de memórias que nós tanto falamos, as memórias akáshicas, e a papisa está ligada com isso, ela faz sair o conhecimento na altura certa, não é? Percebe, sente, atua, não é? Enquanto que o Papa vai trabalhando isso a nível da consciência. Isto eu acho que permite evolução. Porque o Papa vai procurando para além, não é? E a papisa vai buscando o que está de trás, não é? Curiosamente se diz que o Papa é a tradição, e eu acho que não. Eu acho que o Papa realmente trabalha com a tradição passada oralmente, escrita e tudo isso, mas ele transforma. E essa é a grande capacidade, ele vai mais longe. Senão nós ficaríamos sempre dogmáticos, não é? E eu acho que o tarólogo é aquele que vai mais longe, aquele que anda sempre a mexer. Por isso é que depois do baralho do Rider-Waite, sobretudo, aparecem tantos baralhos, não é? Porque de repente as pessoas libertam-se e pesquisam e escrevem, não só escrevem, como criam baralhos. Um baralho é, em si próprio, um livro, um novo conhecimento, um acréscimo de sabedoria, não é? E há baralhos realmente magníficos que nos dão pistas imensas sobre a vida, não é? Então eu acho que, para mim, sobretudo o tarot, e admito, é transformador, é evolução pessoal e não prisão, porque quando nós adivinhamos apenas o futuro, estamos a criá-lo como prisão. Ficamos prisioneiros de um futuro. E depois aí é que entram algumas estratégias que os tarólogos, uns com consciência e outros sem essa consciência, usam, não é? Porque muita gente diz, sim, eu naquela altura disse que isto ia acontecer, agora não aconteceu porque houve evolução, energias, coisas que aconteceram entretanto e que mudaram o destino. Bom, o destino, se é destino, não se muda. Isto é uma estratégia só para, digamos, justificarmos que algo que era suposto acontecer que não aconteceu, não é? Porque se o destino é destino, se eu amanhã vou ao sítio não sei onde, é porque vou lá e lá estarei, não é? Portanto, há em todo o tarot, com consciência ou sem consciência, há toda uma utilização de psicologia, sobretudo conhecimentos da área da comunicação, não é? E eu acho que eles enriquecem porque, para mim, o objetivo não é tanto o adivinhar, mas o evoluir. O dar à pessoa um caminho da felicidade, se é que podemos, esta busca da felicidade humana. Não é? Há uma... a Bruna Lombardi, não é? Brasileira, a atriz famosa aqui, que nós vimos em tantos shows...
vossos que tanto aqui nos animaram, não é? Havia aquele sketch da Aya Bruna, não sei o quê, eram sketches em que havia uma figura que tocava a campainha, era muito engraçado, e a Bruna Lombardi era muitas vezes evocada. E ela tem um livro, que é um livro sobre tarot, que se chama O Jogo da Felicidade. E é muito interessante isso, quer dizer, porque aí está onde entra também a psicologia, não é? Esta utilização das palavras cria algo, gera algo mais ou menos visível, ou às vezes é mais invisível, mas está lá e tem uma presença forte, não é? Porque quando ela chama jogo da felicidade, dá ao tarot uma dimensão muito atraente. Okay? E quando nós usamos certas palavras, sabendo como usá-las, nós criamos mundos de possibilidades de bem-estar, de prazer, de realização para as pessoas, não é? Por exemplo, nesta fase de pandemia, muitas pessoas têm procurado isso e algumas têm criado mesmo isso, não é? Aproveitando os confinamentos, as dificuldades, para gerar soluções e novas percepções da vida, compreensão dos outros. É claro que nem toda a gente fez isso, mas é possível. Então, aquele momento da consulta é um momento muito especial, é um momento realmente mágico. Nós chamamos mágicos, nós nestas áreas mais esotéricas, os religiosos vão chamar é um momento milagroso, porque aí está onde a comunicação tem importância, não é? Não falamos numa religião católica ou cristã, não vamos chamar magias, não vamos dizer magias, vamos dizer milagres, não é? As palavras têm ali uma importância, são a mesma coisa, não é? Nós somos adivinhos, somos mal vistos por algumas pessoas porque somos adivinhos, não é? Mas se formos profetas, já é outro mundo, não é? Se formos profetas, já somos perfeitamente aceitos, não é? Portanto, aí está, não é? De repente, a mesma coisa transforma-se em algo que antes era duvidoso ou mau, transforma-se em bom, não é? Um profeta. E nós sabemos que os santos, antes de serem santos, se calhar arriscaram-se a ser queimados na fogueira ou outras coisas do género. Não é? Há ali uma linha, uma passagem que às vezes é bem feita, mas outras vezes é bem difícil. Então, eu penso que é aí que entra a questão do psicólogo tarólogo, não é? Que é esta compreensão das linguagens e a utilização das linguagens, do que é que são os estados de consciência, o que está ligado à hipnose, não é? E outras coisas que vão trazendo uma riqueza, um poder muito grande e vão-nos, digamos, até levando a fazer para uns milagres, para outros magias, mas algo que realmente muda o mundo, não é? Pronto, perguntas, senão eu começo a perder-me, claramente. É que a gente tinha conversado um pouquinho antes da gravação a respeito da torre, mas aí eu vou colocar a pergunta de um jeito de ser assim, você colocou que uma das funções do tarólogo é dar um pouco de esperança, né? Então, até que ponto a gente consegue colocar isso na mesma bandeja, né? Uma empatia ou, de repente, você vê que a pessoa está fazendo tudo errado, sai nas cartas que vai dar tudo errado, um monte de problema, e que ponto você vai dar esperança para ela ou comunicar o que você está vendo na carta? Isso é interessante, isso é uma das coisas que eu falo muito nas formações que dou e mesmo até nas próprias consultas, porque é uma pergunta também frequente, não é, das pessoas, não é? E elas entram na consulta e dizem: diga-me tudo, diga-me o que lá está, diga-me a verdade. E de facto há duas coisas aqui, penso, não é? Uma coisa é os códigos que nós atribuímos às cartas, não é? Nós temos aqui um baralho e nós atribuímos códigos. Os códigos foram-nos dados por um livro que lemos ou por vídeos que vimos, mas depois também nós criamos um bocado a compreensão do que aquilo tudo pode ser, porque quando começamos a ligar tarô com numerologia, tarô com astrologia, tarô com, sei lá, com I Ching,
a consciência do que as cartas podem estar a dizer-nos vai aumentar muito, não é? E nós vamos tomar decisões na base também do que é que queremos ir, o que é que queremos atingir. Eu quero ser um adivinho ou eu quero ser um agente de crescimento para o outro? E as cartas, quanto a mim, falam connosco de acordo com o contexto em que nós nos situamos. Porque quem entra num contexto de adivinho e vê e define cartas boas, cartas más, porque isso facilita muito uma leitura. Nós sabemos que aquilo é mau, aquilo é bom, aquilo dá desgraça, aquilo não dá desgraça. Pronto. Quando nós definimos isso dessa maneira, vamos ler coisas que às vezes são muito difíceis. Eu lembro-me de uma entrevista na televisão de um tarólogo, ele dizia: lermos para nós próprios nunca, é uma energia péssima, porque vamos ler e vamos descobrir coisas terríveis, porque ele realmente, quando lia para outros, podia esconder aquelas coisas terríveis, não é? Dizia, ele via-as lá, mas ele escondia-as. Pronto, porque ele via. Agora, e digo isto honestamente, quando leio as cartas, eu leio as orientações, as dificuldades também que aparecerão pelo caminho, mas o tarot está lá, e o tarot, uma das grandes magias ou milagres, é o facto de que ele está lá, e como as cartas têm tanto a ver com as nossas vidas, cada uma daquelas cartas, tanto as situações como as formas de estar das cartas da corte, como as grandes lições das arcanas maiores, como aquilo tudo tem a ver com as nossas vidas, aquilo tudo está em nós já vivemos um bocadinho daquilo tudo. Quando as cartas surgem, elas vão evocar determinadas coisas em nós, não é? Vão-nos evocar certas sensibilidades, certas memórias, certas possibilidades, vão-nos abrir consciência, em vez de fechar, porque se eu disser a alguém que vem perguntar, como é que está a minha saúde, vou-me curar, e eu disser algo que já vi que há pessoas que dizem, não é? Você não se vai curar nunca, escusa de pensar nisso, faça outras coisas, trate da sua vida enquanto pode, porque não se vai curar muito, nunca. Eu acho isto terrível, não é? Claro que nenhum de nós se vai curar nunca, acho eu, não tenho a certeza mesmo assim. Iremos todos morrer no final, supostamente, é a crença. Eu tinha uma amiga minha que dizia que ninguém tinha provado isso ainda. Pronto, se é verdade, só estará provado quando acontecer, não é? Mas então, até o último momento, eu acho que nós estamos a abrir consciência. E o tarot, quando fala comigo, e honestamente, abre consciência, abre possibilidades. Por isso, para algumas pessoas, o pendurado é terrível, é só sofrimento e sacrifício. E para mim é missão, é cumprimento, é resolução das coisas que eu quero e preciso e que vim ao mundo para fazer isso. E por aí adiante, não é? A morte para uns é o fim e para mim é para nos lembrarmos dos valores da vida. A finitude lembra-nos, por exemplo, que estamos agora aqui, que isto vai acabar e que enquanto estamos aqui vamos aproveitar. Vamos pôr perguntas, vamos dizer as coisas que... Pronto, vamos aproveitar porque é um momento muito especial. Ele vai acabar e, portanto, ele é especial porque se ele fosse para sempre... Pronto, então há tudo isso. Quando aparece uma morte, em vez de nós olharmos para ela e dizer não, você vai morrer, não é? Não, você está a passar uma transformação. Em última instância, a morte poderá ser a morte mesmo, que também será uma transformação e um crescimento. Agora, ela, como muitos esotéricos falam, quando acontece durante a vida, é uma transformação fantástica. Ela limpa dores, ela ajuda-nos a abrir, limpar dores para termos espaço para haver novas consciências, porque quem está muito dorido já não consegue ter novas consciências, não é? Está prisioneiro das suas dores. Nós sabemos que a dor é um dos grandes problemas na psicologia, na medicina e penso que também, no fundo, no tarot, não é? Então ficamos prisioneiros. E a morte indica a libertação dessa dor. E nós vamos indicar isso, quer dizer que há um tempo para libertar a dor e para viver, e há talvez a oportunidade de falarmos
com a pessoa sobre isso, como é que ela liberta a dor, como é que ela faz isso. Muitas pessoas têm lá a carta da morte porque estão a viver lutos de pais ou pessoas próximas que partiram. Então aí falamos sobre a morte, mas ajudamos lá a fazer a passagem, não é? A passagem desse luto. E portanto é isso. Claro que numa cultura em que, se eu numa consulta de tarot for tornar-me muito psicólogo, não é? Arrisco a consulta, porque as pessoas vão dizer, não, afinal estou aqui, não me estão a dizer o futuro, estão-me a dizer o que eu devo fazer, e o que eu devo fazer, se eu quisesse ir ao psicólogo, não vinha ao tarot. E, portanto, há aqui há uma série de cuidados de comunicação a ter, não é? Porque eu acredito que sim, nós pressentimos o futuro, a certas coisas que nos são reveladas e que nos são percebidas. E como o Marcelo estava a dizer, quer dizer, às vezes percebemos que aquela pessoa está numa direção muito má, que as coisas não estão nada fáceis e que agora a questão é, e vamos encorajá-la a mergulhar nesse sofrimento, ou haverá alguma ponta que nós possamos ajudar para que isso se resolva melhor, não é? Aquela questão pendurado, morte e temperança, não é? Vamos mergulhá-lo numa morte dura, numa morte difícil, em que a pessoa vai mergulhar em dor e não vai sair daquele sofrimento, vai pela morte no lado mais negativo, ou vamos ajudar a que a transformação seja de limpeza, de clarificação. Por isso eu fico muito satisfeito quando a pessoa acaba a consulta e diz, já me sinto melhor. Quando venho falar consigo, há uma limpeza muito grande, eu gosto muito. Não é só porque nós fomos simpáticos, não, é porque fomos mais do que isso, fomos empáticos, ajudámos, limpámos, abrimos futuro, a pessoa abriu a sua carta da estrela, não é? Ela percebe que vai ter futuro, ela percebe que há esperança, que há fé, que pode ter fé na sua caminhada, e isso não é apenas ser dourar a pílula, não, é bem mais profundo, é bem mais real, porque a estrela não é uma coisa que nos diz de ilusões que estão lá em cima, não, a estrela é fé, é real, a fé é qualquer coisa de mais real, não é tão palpável logo, mas é real ao mesmo tempo, não é? E isso abre caminhos na vida da pessoa. Portanto, há aqui todo um trabalho que está a ser feito de empatia, de percepção de como é que o outro é, que tipo de pessoa é que é, adequação de linguagem. Nem sempre se consegue ir muito longe, não estou a dizer isto e dizer as pessoas saem todas curadas, não, de maneira nenhuma, mas sabendo que houve mais um certo avanço, que as pessoas avançaram um pouco mais, já é bom, que não saem dali com mais uma maldição do género, você não vai encontrar nunca o amor da sua vida, você nunca se vai curar, você vai ter mortes terríveis. Não, elas vão com fés, com aberturas, com coração, às vezes sabendo que vão enfrentar coisas que poderão ter as suas dificuldades, não é? Mas irão ter ferramentas para as resolver. Isso não é empatia quando você está tratando com uma outra pessoa. Mas que a gente conversou agora anterior, e se você estiver lendo para você mesmo, como é que a pessoa abre e ela faz para ela não ficar tão desesperada, né? Aquilo que você colocou, que a carta não virar uma prisão do futuro, né? Às vezes ele tira uma tirada para ele mesmo, e aí ele vê que tem uma série de cartas ruins. Então, que conselho que você daria para o cara, para a pessoa não ficar desesperada com a própria tiragem, né? Tirando sozinha, não para uma outra pessoa. Pronto, aí temos que ter o tal enquadramento. Eu acho que essa é uma das grandes questões na vida, são os contextos, os enquadramentos, para mim, não há cartas ruins no tarot, nem há cartas boas. Há cartas que nos dão as duas coisas, a luz e a sombra. Então, quando aparecem cartas, eu peço só um segundo para dosear aqui o meu aquecimento. Então, quando aparece
uma carta qualquer, ela traz as duas mensagens, mesmo que venha com uma imagem feia. A imagem feia é, digamos, um desafio que nós enfrentamos, porque a imagem vai nos influenciar. A imagem, como tudo, as palavras, as imagens são influências, não é? Então, se eu tiro uma daqueles diabos feios ou uma torre feia, é claro que ela tem um impacto sobre mim, não é? Ela diz-me aqui isto vai dar mais trabalho. Agora, por isso há vários baralhos e eu gosto de usar uns e outros, não é? Porque são, às vezes, alguns são mais límpidos, chamemos-lhe assim. Quando eu tiro para mim, há uma coisa essencial que eu uso também quando tiro para os outros, não é? Que é, eu estou a fazer um trabalho que é um trabalho de evolução, que é um trabalho de encaminhamento. É passar ali pelo meio daquelas coisas todas que nos vão acontecendo na vida, não é? E quando eu tiro para mim também penso assim, porque eu sei que se estiver num estado de espírito muito mau, muito negativo, a primeira tendência não é ter intuição, é projeção. Eu, em vez de intuir o que as cartas me estão a dar, eu projeto-me nas cartas, antes da intuição. A projeção, quando estamos emocionalmente com uma intensidade muito grande, é projetamos-nos. E aí sim, a primeira coisa que podemos ler é coisas terríveis, mesmo nas cartas mais bonitas, não é? Agora, quando sabemos que estamos a abrir caminho, se a primeira leitura nos é tão terrível, paramos ali, sentimos um bocado, abrimos um bocadinho a consciência, porque é o nosso trabalho de cura, vamos lá ver, vamos ver, olhar segunda vez, perceber segunda vez. Isto não é fechar a intuição, não, é aí que eu penso que se abre, porque vamos limpar um bocadinho aquela sujidade toda de emoções pesadíssimas, é tal limpeza que fazemos. E aí vêm-nos outras mensagens, não é? Compreensões mais profundas. Se me aparece um diabo, em vez de ser alguém que me quer fazer mal, é o tempo de eu tomar conta da minha força pessoal, do meu poder pessoal. É um tempo de ir buscar essa energia que está lá. Porque podemos dizer, mas eu não tenho isso. Não, é uma mentira. As cartas estão lá para lembrarmos de coisas que nós temos. O diabo não é... O diabo tem esta conotação difícil de resolver, porque é uma conotação religiosa, pesada. Aí temos que chamar um anjo terreno, não é? Um anjo na terra, para o percebermos um bocadinho melhor, não é? Então é o que nós trazemos de divino na nossa terra, neste momento, nesta vida. É o que leva um médico a trabalhar e a fazer, com as limitações que tem, fazer o seu trabalho. É o que faz o psicólogo fazer o seu trabalho, é o que faz o tarólogo fazer o seu trabalho, é assumir o seu poder pessoal. E aceitar limites, porque quando vamos não aceitar limites, então sim, aquilo vai ser muito mau, não é? Porque vamos forçar coisas, vamos ser violentos com os outros, connosco, enfim. E é aí que as coisas se transformam. Quer dizer, quando eu leio para mim ou para os outros, tenho que ter este contexto. Isto está-me a dar pistas de crescimento, não está a dizer-me onde é que eu me vou afundar. Porque se eu procurar afundamento, vou encontrar. Se eu procurar soluções, também vou encontrar. Dificuldades existirão sempre pelo caminho. Okay? Não vamos procurá-las porque elas realmente estão lá, não é? Mas vamos alertar. Se descobrimos dificuldades, vamos procurar soluções. Na psicologia, não é? Quando fazemos, por exemplo, regressões a vidas passadas. Numa regressão a vidas passadas, nós podemos afundar-nos na vida passada, naquelas, sem sequer discutir se existem vidas passadas ou não, mas existem memórias. Então, quando vamos a essas memórias, às vezes vamos para memórias terríveis e há pessoas que ficam muito mais doentes. Para se fazer uma regressão a vidas passadas, o terapeuta também tem que saber orientar a regressão, porque senão vai poder criar doença em vez de curá-la. É essa a chave, não é? Que existe no tarot como na própria psicologia, não? Por isso as coisas ligam bem, não é? Se vamos até à própria infância, não é preciso ir a vidas passadas, nós vamos lá para curar, ajudar pelo menos esse caminho de cura no consulente, não é? Mas
há pessoas que podem afundar os outros nessas dores do passado, não é? Por isso é que existe a papisa. A papisa é aquela guardiã que vai ainda contendo certas dores do antigo, que só serão reveladas quando a nossa consciência tiver capacidade de lidar com elas. Se a papisa funcionar mal, podem vir à consciência coisas que nos destroem esta vida. Portanto, é aqui esta a grande chave do guia. O guia, o orientador, seja ele médico, tarólogo, psicólogo, advogado, é aquele que sabe guiar-nos pelas coisas, de forma a atingirmos, sei lá, esta nossa procura pela felicidade, não é? Essa procura realmente para algo maior, no fundo, no tarot, para alguns será a carta 21, o mundo, a harmonia, e nós para o ano que vem vamos ter um ano 2021, portanto coisas interessantes irão acontecer, não é? Uma delas, o do 21, parece ser a vacina. A vacina é um esforço da humanidade para curar algo comum que é a doença, não é? Enquanto que o 20 às vezes cria conflitos, pode criar grandes harmonizações e grandes aberturas de alma, mas também pode criar grandes conflitos. Está aqui na assistência o Daniel, que me abriu essa consciência de uma forma muito clara, o 2 e o 0. O 0 é aquele vazio em que o 2 da relação às vezes se assusta, não é? Eu me vou relacionar com o outro e vou-me abrir assim completamente, não é? Perante um 0, perante um desconhecido, é para muitos assustador. Eles procuram a alma gêmea, as pessoas vêm muitas vezes às consultas na procura da chamada alma gêmea, mas a alma gêmea é uma coisa muito perigosa, é alguém em quem nós vamos entregar-nos completamente e se vai embora porque morre, eventualmente, ou porque adoece, ou porque teve outro amor, vai nos deixar no vazio. Porque nós não vivemos, segundo esse conceito da alma gêmea, não vivemos sem alma gêmea. Sem alma gêmea somos nada, somos vazios. Então temos ali uma dificuldade neste conceito de alma gêmea, uma dificuldade muito grande, não é? Eu gosto, por isso eu costumo dizer às pessoas que gosto muito mais da palavra inglesa, apesar de ela ser compreendida às vezes na mesma ordem, que é o soulmate, que é os companheiros de alma, não é? Companheiro de alma é outra coisa, porque nós temos vários companheiros de alma, não estamos perdidos nunca, nunca estamos abandonados. Pelo contrário, o companheiro de alma é a noção de que estaremos sempre acompanhados, mesmo que esse companheiro ou esses companheiros estejam num outro continente. Mas pronto, às vezes encontramos aqui, se calhar, não sei se todos, mas alguns de nós seremos companheiros de alma, não é? Porque nos vamos encontrando e porque nos vamos dando conforto e porque, se calhar, mesmo às vezes por uns momentos, viemos a esta vida, como nós vemos nos trabalhos, nos relatos de regressões a vidas passadas, que são muito interessantes. Porque eu tive o prazer de estar num curso com o Brian Weiss e ter lido os livros dele e ter estado com outras pessoas que trabalham nestas áreas e foi sempre muito revelador, no fundo, também essas experiências, as minhas e as vividas por outros, não é? Portanto, é de facto o que nós estamos a fazer no tarot, quanto a mim, somos guias. E cada um de nós vai procurando as suas ferramentas e a sua forma de o fazer. Uns ligam o tarot com a astrologia, outros ligam com outras disciplinas. Ligamos um bocadinho hoje com a nossa experiência de vida, sobretudo. Quer dizer, eu acho que isso é essencial. Nós todos somos conhecedores porque temos a nossa papisa, pelo menos, logo, não é? Depois, cada um tem o seu estilo, não é? E eu acho que o tarot é arte. É arte. Eu estou aqui com uma outra pergunta. O Ed França falou assim: por você ter vindo de uma escola de belas artes e bandas desenhadas, você já pensou em desenhar as cartas dos arcanos maiores como uma experiência? Já quis fazer isso? Pensei e já fiz uma ou duas coisas. Aliás, eu criei uma coisa que é o tarot interminável. Criei um baralho que é o tarot interminável. Foi, porquê? Porque tinha, e é interminável porque para já não o terminei, não é? E não creio que vá terminá-lo, mas
O conceito do tarot interminável é um conceito também de ligações com as pessoas, não é? O tarot interminável tem uma série de cartas que foram algumas criadas por mim e outras criadas por amigos ou conhecidos, a quem eu pedi determinadas imagens, algumas já criadas por eles, não para o tarot, mas que se encaixavam perfeitamente no tarot, e uma ou outra que eu pedi, poucas, umas 2 ou 3, que eu pedi que fossem criadas. Mas a maior parte são imagens de quadros ou de bandas desenhadas ou de outras coisas que eu pedi a amigos para me autorizarem que eu usasse nesse baralho. E de facto, isso tornou-se muito interessante, porque eu encontrei tarot por todo lado, não é? E nós encontramos tarot por todo lado, não é? E algumas dessas coisas não foram criadas para tarot, mas são surpreendentemente cartas de tarot. Algumas realmente eu criei. Pronto, eu posso aqui até mostrar. Ponho-me aqui numa imagenzinha, posso mostrar só um bocadinho uma ideia, porque ainda hoje, antes de começarmos aqui, falávamos da carta da Torre, e eu tinha uma ideia sobre a carta da Torre, e essa sim eu pedi a um amigo meu para desenhar, que é a ideia do farol. A ideia do farol como carta da Torre, eu ponho-me aqui pequenininho para dar espaço aqui para mostrar a carta, é a ideia de um farol na noite, não é, que orienta o caminho. E o farol tem este nome curioso em inglês, que é lighthouse, não é? A casa da luz. E se nós nos lembrarmos, realmente, esta ideia de casa da luz tem a ver um bocado com a palavra, quer dizer, o nome da carta em francês, não é? La Maison Dieu. A casa de Deus é uma casa luz, não é? Uma casa de luz. E o farol, de facto, tem isso. Não é à toa também que muitas instituições religiosas usam a palavra farol. O farol de não sei quê, o farol de não sei quantos. Portanto, o farol, que no tarot está atualmente muito mal cotada, não é? O farol, quer dizer, a torre, não é? Está muito mal cotada, como uma carta terrível. É, na realidade, uma simbologia bem de iluminação. Quando nós criamos estas cartas ou as encontramos, portanto, isto a propósito desta minha ligação com a banda desenhada, e não só porque também ao longo da minha vida fiz algumas exposições de pintura e participei em algumas coletivas, a verdade é que encontra-se isso na arte, não é? E existe uma coisa que eu também refiro muitas vezes nas formações e nas emissões, que é o síndrome de Stendhal. O síndrome de Stendhal é interessante, dá-nos aqui uma consciência interessante, não é? Porque se descobriu que em Bolonha, salvo eu, as pessoas quando entravam nos museus ficavam profundamente impressionadas por aquela arte renascentista e saíam de lá doentes. Faziam uma regressão, uma espécie de regressão a momentos difíceis, não é? Havia evocações de coisas que adoeciam algumas pessoas. Algumas ficavam mal dispostas, outras profundamente deprimidas, algumas até precisavam de apoio psicológico, emocional a seguir. E é interessante ver como é que um museu pode provocar algo assim. Claro que um museu pode provocar isso, um filme pode provocar isso, porque há evocações, há memórias que nos são trazidas pelas imagens, pelas palavras, pelos locais, não é? E isso é muito usado pelas religiões, não é? As religiões constroem aqueles templos, igrejas imensas ou templos imensos, porque vão provocar alterações, não é? Aqui em Portugal, Fátima é de facto um lugar de milagres, porque aquela energia, aquele poder todo que Fátima tem é alterador de vida, altera. E quem diz Fátima diz muitos outros locais, não é? Portanto, estas imagens, os locais, as memórias, são imensamente mágicos ou milagrosos. E provocam realmente alterações, não são imaginações, provocam de facto
por vezes, alterações profundíssimas de vida, não é? Há pessoas que realmente se curam. Aliás, os tarólogos, os psicólogos, etc., usam muito o efeito placebo, não é? Que é ajudar o outro a curar-se, não é? Porque vamos ajudar o outro a trazer a cura de dentro de si próprio, não é? À parte, pronto, o que o médico faz em termos mais do comprimido, mas para o psicólogo ou para o tarólogo vai vir de dentro muito a cura. Okay? E daí, pronto, que esta questão do baralho, não é? Esse baralho tem sido... Há cartas extraordinárias e se calhar há uma outra carta que eu queria aqui mostrar que tem a ver com esta questão. E é uma carta feita por um amigo meu de longa data, de banda desenhista, um homem que está a fazer banda desenhada, tem agora 90 anos e está a produzir banda desenhada todos os anos. É um homem extraordinário, com uma carreira extraordinária, um pedagogo. E então ele, num dos livros dele, na capa de um livro dele, tinha esta imagem, isto é só uma parte, tinha esta imagem que eu aqui apelirei depois um bocadinho, que é o Aristides Sousa Mendes, um personagem importante aqui em Portugal, que ao passar os documentos, não é? Ao passar documentos, fazia as pessoas saírem da Alemanha nazi para a luz, para o mundo livre, não é? Então esta é a carta 20, eu escolhia esta imagem para a carta 20. Porque alguns de nós fazemos este papel, às vezes, ao longo da vida, não é? Ajudamos os outros a saírem de zonas de grande conflito relacional para uma zona iluminada, para zonas de liberdade. Porque o 20 será essa liberdade, como nós sabemos, o anjo lá em cima toca uma trombeta e as figuras levantam-se das suas tumbas, não é? E aqui é um bocadinho isso. A tumba aqui é a zona nazi. O Holocausto, a zona nazi, e é o sair daí para um mundo que se abre para relações abertas, não é? Para possibilidades. E por aí adiante, nós quando vamos olhando para as obras que nos vão aparecendo nos museus, nas bandas desenhadas, por todo o lado, vamos encontrar imensas simbologias que têm a ver com o tarot. Isso é fascinante. Eu encontrei também, curiosamente, uma vez numa feira, alguns postais que achei muito interessantes, porque eram obras, penso, de uma época realmente renascentista, e traziam mensagens, tinham imagens que tinham profundamente a ver com o tarot. Não fazem parte, de facto, do meu baralho, mas eu impressionei-me com elas, porque, por exemplo, estes postais que representam, se nós vemos aqui o batismo, não é? Esta imagem aqui que vem em pequenino do batismo de Cristo, ela tem muito a ver com a temperança, porque e aqui na imagem, penso que não dará para ver, mas o Cristo tem um pé na terra e outro na água, e está a ser batizado com aquela taça, não é, de água. Portanto, tem imensamente a ver com a ideia da temperança, que é uma reintegração, é um renascimento, é uma reintegração. Eu volto a sentir que sou aceito, que tenho a vida, tenho uma possibilidades de vida, que renasci. E essa ideia de renascimento está muito ligado à questão, de facto, da temperança. E eu acho que é de facto muito, muito interessante. Portanto, ou recolhendo imagens à minha volta, ou fazendo eu algumas minhas, foi nascendo esta questão do tarot interminável. Por exemplo, aqui uma imagem que eu pedi também a um amigo meu, aquele que fez o farol, para fazer sobre a carta da morte, é este rio, a ideia do rio que limpa, o rio que passa e que limpa as dores, não é? E vemos aqui esta figura que dá banho, que dá um banho ao outro, limpar as dores, esta questão da limpeza, do entrar no profundo. Por isso nós fazemos o culto dos banhos de limpeza, não é? Os banhos de limpeza são um bocadinho de carta da morte. E o carinho com que fazemos isso
transforma a carta da morte numa carta carinhosa, porque nós vemos-la como uma carta agressiva, muitas vezes a ideia morte como agressivo, violento, mas ela pode ser suave, e há obras na literatura e no cinema que abordam essas questões, não é? Portanto, tudo isso, em contrapartida a esta outra imagem, que penso que é mais escura e não dará para verem muito bem, de um outro amigo meu, professor aqui das Belas Artes de Lisboa, professor da Escola Superior, em que não dá, mas há aqui esta ponte e há uma figura que faz parte da própria ponte, que está aqui na parte de baixo, é uma figura quase misturada com a própria ponte. Ele é também, digamos, o próprio processo de transformação. E a ponte, esta ponte que faz a travessia também dá a sugestão de algo de morte, de travessia. Por isso a ideia do barqueiro, o barqueiro que faz a travessia lá do rio, daquele rio da morte, lá no submundo, não é? Portanto, tudo isto é muito interessante. Quando nós olhamos e abrimos a nossa consciência para olhar à nossa volta, vamos descobrir o tarot por todos os lados, não é? Por todas as formas. E sim, de facto, acho que de facto tenho trabalhado nisso de criar o meu tarot, mas vou criando, eu ao pouquinho. Acho interessante porque neste tarot interminável eu tenho imagens que são de vários artistas, alguns bem conhecidos, inclusivamente tenho uma imagenzinha que irei usar oportunamente, que foi, digamos, de um autógrafo que o Maurício de Sousa, um banda desenhista que conhecem, não é? Portanto, eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício de Sousa e de conversar algumas vezes com ele e conhecer outra pessoa que me encantou profundamente, que é o Ziraldo. O Ziraldo encantou-me. E pronto, e conheci muitos outros, como mergulhei muito no mundo da banda desenhada e não só, e no teatro, portanto tive a oportunidade de conhecer muitos bandas desenhistas de muitos sítios do mundo e de ser amigo ainda de muitos deles e pronto, e encontrei na obra deles, fui encontrando, há muitas cartas que irão surgir de pessoas que me cederam a autorização para que eu usasse, mas que eu ainda não criei as cartas, mas pronto, mas irei criando. Mas penso que é um exercício interessante, porque a minha ideia não é criar um baralho e vendê-lo propriamente, é fazer o exercício desta procura, de encontrar o tarot, estas simbologias à nossa volta, porque elas estão. Okay? Existem, eu agora aqui de momento não encontro, mas existem coisas curiosíssimas, não é? Como, por exemplo, esta imagem que é uma escultura, um baixo-relevo, que lembra a carta do diabo, não é? Porque ela tem aqui também, se compararem com o diabo do Marselha, é uma figura masculina feminina também. Esta imagem é a imagem da Lilith. A Lilith, que foi a primeira mulher, uma espécie de mulher demónio, muitas vezes aparece nos filmes como mulher demónio. Não é à toa, portanto, que provavelmente a imagem do diabo no baralho de Marselha talvez tenha sido inspirada também nesta imagem. Talvez, porque é uma imagem bem mais antiga. Portanto, temos aqui muito interessante. Quer dizer, o tarot é, de facto, um espelho mágico das nossas vidas, não é? E como espelho mágico, quando o usamos, temos que ter cuidado, não é? Porque quando a Rachel Pollack dizia que o tarot é um espelho mágico, e eu aceitei, se nos lembrarmos do espelho mágico daquela rainha da Branca de Neve, nós percebemos que aquela rainha consulta o espelho mágico e o espelho mágico vai levá-la à destruição. Ela não soube consultar o espelho mágico, ela não sabe, e o espelho mágico não a orienta, de facto, no sentido de crescimento, porque ela era uma rainha bonita e com a ideia de que há uma mulher mais bonita do que ela vai no caminho da perdição, não é? Da destruição. É o que pode acontecer também numa consulta, qualquer que seja,
medicina, de tarô, enfim. Podemos ir para a perdição ou podemos ir para uma salvação. Depende do espelho mágico e das perguntas que lhe fizermos e qual é a nossa procura. Porque quem estiver disposto a não procurar soluções não vai encontrá-las, não é? Ou vai ser difícil. Vai ser mais difícil. Acredito que possa encontrá-las, mas vai ser uma caminhada mais difícil. Tem uma pergunta aqui do Agnaldo. Ele pergunta assim: quais qualidades que você pode destacar nos baralhos que utiliza, né? Ele fez essa pergunta antes de você mostrar esse monte de carta e falar do baralho interminável. Mas como é que você recomendaria alguém que está começando do zero a escolher um baralho? Porque são infinitas imagens diferentes. Sim, existem provavelmente entre 10 mil a 20 mil baralhos criados, não é? Eu gosto muito deste baralho, que é o Gaian. O Gaian é um dos meus favoritos. Eu uso nem sempre, porque como é um baralho que não parece tarô, as pessoas que vêm à procura de tarô poderão ficar, já afinal, onde é que eu vim? Isto não é tarô. E já houve quem me dissesse isso, não é? Isto não é tarô, esse baralho não é tarô. Não, ele é tarô, os princípios, a organização, a estrutura, é um tarô no melhor, quanto a mim, não é? Não quer dizer que todas as cartas sejam perfeitas, não acredito. Já me perguntaram também qual é o tarô perfeito, ou qual é, não sei, não. Isso eu não sei. Eu acho que o tarô é apenas um caminho de descoberta e, portanto, todos eles trazem coisas boas e coisas menos boas, não é? Agora, alguns encantam-me especialmente. Então, o Gaian é muito bonito e muito interessante, é muito, muito bom e eu tenho honra porque eu criei aqui em Portugal e no mundo, no fundo, porque agora quando criamos uma coisa num sítio qualquer, ela vai para o mundo, não é? A Casa de Tarô International Tarot House. E essa Casa de Tarô tem vários membros, entre eles, pronto, está aqui a Débora, que é membro honorário da casa, e sei lá, a própria Rachel Pollack, que é cofundadora da Casa de Tarot, e existem muitas outras pessoas, quer dizer, de todo o mundo que pertencem, que foram convidados a ser membros honorários da Casa de Tarot e que aceitaram, porque não foram só porque foram obrigados ou porque eu os pus lá, não, porque aceitaram e têm colaborado ao longo dos anos com eventos como este, no fundo, com este espírito, no fundo, e tem sido magnífico isso. Então, portanto, perdi-me um pouco. Essa questão dos baralhos, pronto, tem este espírito, quer dizer, nós temos várias pessoas que todas elas, da sua maneira, contribuem para um conhecimento. Eu começo nas minhas formações, em geral, por utilizar o Rider-Waite. Porquê? Porque eu considero que ele é um baralho revolucionário. Eu acho que o Rider-Waite, há pouco mais de um século, vem revolucionar o tarot. Ele traz os arcanos menores com imagens, altera um pouco a numerologia do Marselha em relação a este, e cria novas imagens simbólicas que vêm inspirar muitas outras pessoas e que eu creio que é um baralho revolucionário. E a partir daí as pessoas escolherão depois os que gostam, porque eu vou mostrando outros baralhos, como o Gaian, ou como o baralho dourado, ou como este baralho também, que foi criado por, que é o Tarot de Saint Croix, que eu tive o prazer de acompanhar uma parte da criação deste baralho, que é da Lisa de Saint Croix, que é também membro honorário da Casa de Tarot, e ela ofereceu-me este baralho, que para mim é precioso. O baralho da Rachel Pollack, o Shining Tribe, é fantástico, traz coisas enriquecedoras, muito, muito, muito brilhantes, de facto. E, portanto, há muitos baralhos que eu penso que nós não vamos ter todos, acho que isso seria loucura, mas ter alguns é bom. Eu tenho alguns que são coleção, estão lá, são bonitos, são interessantes, e tenho outros que são para o meu uso, que eu uso, não é? E que eu acho que são muito interessantes. Eu gosto de ter 2, 3, 4, 5 baralhos quando faço uma consulta, e uso-os, vou procurar cartas de um, do outro, uso, pronto, porque eles trazem
uma consciência que se calhar um baralho só não traz. Não é? Portanto, acho que para mim posso dizer-vos alguns dos baralhos que eu gosto, já disse alguns, não é? Mas há um baralho também muito intenso, que também de um membro honorário da Casa de Tarot, que é a Meriel, o baralho Meriel, que é um baralho intensíssimo, poderosíssimo, com imagens xamânicas muito intensas, um baralho difícil de trabalhar numa consulta, mas muito interessante, muito interessante. E sei lá, podíamos estar aqui a falar de imensos baralhos interessantes. Pronto. Mas isso faz parte de uma descoberta. Há um site que eu acho fantástico, que é o Eclectic Tarot. E o Eclectic Tarot tem amostras de muitos baralhos. E amostras com os autores, com críticas, com tudo isso. Também me sinto muito honrado porque a pessoa que está à frente do Eclectic Tarot também aceitou ser membro honorário da Casa de Tarot. E o Eclectic Tarot, que eu posso pôr aqui no bate-papo, o link, é de facto um site dos que eu acho realmente magníficos, porque tem uma informação a todos os níveis, não só a informação em relação aos baralhos, que eu vou aqui copiar este endereço e passar-vos aqui pelo bate-papo, se conseguir, claro, acho que consigo. Vamos cá ver, bate-papo, ok. Pronto, então... Só lembrando para o pessoal que está assistindo, esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, só abre aqui e você vai conseguir clicar aqui nos links que o João está indicando. Pronto, este é. O outro site que eu acho fantástico em português é o Clube do Tarot. É um site brasileiro que também eu tenho a grande honra de ter o Constantino como membro honorário da Casa de Tarot e já fizemos várias coisas conjuntamente. E eu acho o Clube do Tarot um site magnífico. Para mim é o maior site de língua portuguesa. Os grandes sites que eu recomendo é o Eclectic e o Clube do Tarot, porque eu acho que são dos sites, se bem que há outros com imensas coisas de qualidade, mas pronto, estes são as duas grandes marcas que eu tenho em termos de sites, não é? Há uma informação riquíssima, não é? E pronto, quer dizer, e aí encontram-se tudo, de baralhos, informação, e pronto, são grandes pontos de partida também para outros sites, para outros sítios, para outras caminhadas, não é? Pronto, penso que isto deve responder mais ou menos essa pergunta dos baralhos, não? E só para finalizar, como é que o pessoal te acha? Você tem Instagram, Facebook, que o pessoal quer conhecer mais do teu trabalho? Sim, tenho. Tenho Facebook. Estou no Facebook, aliás, no Facebook há várias páginas porque ainda o ano passado se realizou o International Tarot Summit, penso que o primeiro International Tarot Summit, sem dúvida, a Débora esteve presente, também aqui o Daniel, que aqui vejo só agora em fotografia, também participou e tiveram várias pessoas aí do Brasil e tiveram pessoas também de Inglaterra, da América. Foi muito interessante, portanto o International Tarot Summit, se procurarem, penso que no próprio Google encontrarão, e basicamente é internationaltarotsummit.com. Também me encontrarão se procurarem Casa de Tarot, não do Tarot, mas de Tarot.com. E se procurarem por mim, João Caldeira Tarot, encontrarão de certeza os sites e a minha presença na internet. Pronto, e serão muito bem-vindos, serão muito bem-vindos a estes eventos também, a estas partilhas em que eu tenho apostado muito, não é? Porque acho que para mim naturalmente, porque também mais uma vez vim da psicologia e sobretudo aprofundei a área de dinâmicas de grupo, foi a minha área de preferência,
Para mim, eu acho que a interação, a ligação das pessoas, a partilha, o contacto, agora muito limitado nestes tempos, não é? Mas que nós vamos solucionando desta maneira, um bocadinho, pelo menos, de uma forma rica. O contacto é de facto muito importante, a troca, a partilha, e pertence muito a este ano 20, eu acho que estes anos 20, não é o 2000, porque no 2000 eu acho que estamos convidados a fazer isto. E não é à toa que a internet tem esta dimensão e as comunicações têm esta dimensão no ano 2000, porque nos abrem a consciência para o lado positivo e para o lado negativo, não é? Resta depois sabermos como é que nós trabalhamos isto. Isto é uma coisa que vamos fazendo todos os dias, não é? Mas pronto, terei muito prazer e gostaria muito, claro, que também participassem às vezes nestes trabalhos e nestas coisas. E claro que as formações, que quem quiser vir formação, eu adoro a formação, adoro dar formação, por causa desta questão da dinâmica de grupos. E serão muito bem-vindos nas formações, claro. Estou a passar publicidade, mas é verdade, não é? Serão muito bem-vindos, não é? Tenho toda esta riqueza, no fundo eu agora faço muita formação pela net, mas acho que o tarot funciona muito bem também pela net, muito, muito bem. E é muito rico, nós partilhamos imagens, partilhamos falamos, fazemos leituras, trocamos leituras, eu acho que é muito rico. Isto que Marcelo que está aqui a fazer é de uma riqueza, quanto a mim, muito grande. Eu gosto muito deste espírito. Para a gente aqui foi uma honra poder ter aprendido tanto hoje, assim, umas sacadas que você colocou que foram sensacionais. Eu vou só me despedir, a gente está chegando no limite de tempo, e aí eu vou me despedir do pessoal do YouTube, e aí depois eu abro os microfones para a gente conversar mais um pouquinho com você. Então, se você pudesse dar um tchau para o pessoal do YouTube. Um grande abraço, um grande agradecimento por estarem aqui também connosco, não é? E por darem esta energia magnífica, porque eu acho que, digamos, as coisas, a energia que eu tenho é também sempre muito ativada por esta partilha de grupo, é o que eu gosto de fazer. Isolado eu acho que sou muito pequenininho, mas agora quando há partilha eu acho que de repente é outro brilho, é outra coisa. Portanto quero agradecer a todos e dar-lhes um grande abraço e esperar que nos encontremos em breve num ou noutro local. Okay. Então, para você que acompanhou a gente até agora, então muito obrigado, não esquece, segue o canal, dá um like, dá uma olhada nas outras entrevistas, tem muita coisa boa aí no canal. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.